3%. Essa é a fatia de brasileiros que investem na Bolsa de Valores no Brasil. Já nos Estados Unidos, para termos de comparação, esse número chega próximo a 60% da população. Na Austrália, 37%, na Alemanha, cerca de 12%, e no Brasil, uma das maiores economias do mundo, esse número é de apenas 3%. E a grande questão é que isso não é falta de dinheiro, e sim falta de informação. Por isso que eu decidi criar essa série aqui, desvendando a Bolsa de Valores, para a gente tentar mudar um pouquinho esse cenário. Segundo os dados mais recentes da B3, que é a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, ao final de 2025 a gente tinha pouco mais de 5 milhões e meio de pessoas investindo algum dinheiro em renda variável. O número cresceu? Sim, cresceu um pouco, de acordo com o histórico aí, mas ainda representa quase 3% de toda a população do Brasil. Então compare, nos Estados Unidos são mais de 160 milhões de pessoas que investem em algum tipo de ação. Nós estamos falando de cerca de 60% de toda a população americana que investe no mercado de capitais. E muitas das vezes isso dentro do próprio plano de aposentadoria. E por que essa diferença existe? Bom, são 3 razões principais para tudo isso. Primeiro, é o histórico de instabilidade econômica do nosso país. Segundo, a nossa cultura de poupança. E o terceiro, que eu diria que é o maior deles, é o mito de que a Bolsa de Valores só é coisa para rico, de especialista ou de gente que tem um estômago de aço para aguentar ver o seu dinheiro sumir. Nesse episódio nós vamos desfazer esses mitos um por um. Mas antes, se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo aqui à Lente Financeira. Eu sou o Vini Neri, mais de 22 anos de experiência no mercado financeiro, atuando em instituições financeiras aqui no país e participando de mesas de negociações com grandes empresários. Aqui a gente sempre fala sobre investimentos, economia, finanças de uma maneira geral. O que é a Bolsa de Valores? Imagina que você tem um amigo aí na sua cidade, que ele tem um pequeno negócio, ele tem uma padaria. E essa padaria começou a crescer. Aí ele precisa de mais dinheiro para expandir, criar outras unidades. Uma opção que ele teria para captar recursos e ampliar os negócios dele seria aí bater na porta do banco e pegar um empréstimo. Só que para isso ia ficar muito mais caro, ele ia pagar juros e tudo mais. Seria uma opção pouco viável. A outra opção é convidar mais pessoas para se tornarem sócios do negócio, injetando capital na empresa. Quando uma empresa decide fazer isso de forma pública, que outras pessoas venham a se tornar sócio da empresa, ela abre capital na bolsa. E cada pedacinho dessa empresa que fica disponível para compra se chama ação. E quando você compra essa ação através da B3, você se torna um sócio minoritário dessa empresa. Mas vamos fazer outro exemplo um pouquinho mais detalhado para você entender de fato essa dinâmica. Imagine agora uma rede de supermercados chamado Supermercado Alfa. Nem sei se existe, tá? E aí ao longo do tempo eles foram crescendo muito e os sócios eles decidiram expandir a rede de supermercados para criar outras 10 unidades, mas para isso precisavam levantar mais capital. Imagine que para eles construírem essas 10 novas filiais, eles precisariam levantar em torno de 20 milhões de reais para construir todas essas unidades. Se eles fossem a banco, eles iriam ter que pagar juros, dar garantias, tudo mais, que sairia muito mais oneroso, seria mais custoso para a empresa. Então, a forma mais barata para eles fazerem isso seria através de abertura de capital. A decisão estratégica deles, nesse caso, é vender uma fração da própria empresa para os investidores. Existe uma série de regras, obviamente, que a gente não vai entrar no mérito aqui para não se tornar muito cansativo. Mas, obviamente, para a empresa entrar na Bolsa de Valores, para abrir o capital, ela precisa ter um valuation, que seria avaliar quanto essa empresa vale para eles decidirem quanto eles vão vender de capital de sociedade na Bolsa de Valores. Vamos dar um exemplo. Digamos que essa empresa, essa rede de supermercados, está avaliada em 100 milhões de reais e eles decidem vender parte do capital deles, 20%. Ou seja, eles vão vender 20 milhões de reais como parte do capital da empresa. A empresa não pode simplesmente anunciar um bloco de ações de 20 milhões de reais para vender, até porque o número de compradores com esse capital é muito restrito. Então, para atrair o máximo capital possível, a estratégia aqui é pulverizar esses 20% no maior número de frações idênticas. Dessa forma, investidores de todos os portes podem participar e comprar as ações. Então, a matemática do preço inicial seria basicamente isso: 20 milhões de reais dividido por 2 milhões de partes, que é igual a
R$10 por parte. Cada parte de R$10 é o que a gente chama de ação. Se você comprar uma ação de R$10 dessa empresa, você é um sócio minoritário, você está comprando uma fração minúscula dessa empresa. Com R$1.000 você consegue comprar 100 cotas dessa mesma empresa. Você seria o sócio um pouquinho maior, uma participação um pouquinho maior dessa empresa. Pronto, agora você já sabe o que é uma ação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o papel da B3, da Bolsa de Valores nesse caso aqui. O supermercado Alfa, como a gente deu o exemplo aí, eles não podem simplesmente vender as ações dele lá no checkout do supermercado, né, na fila do caixa, não pode. A captação pública de recursos exige, nesse caso, né, um ambiente restritamente regulado, auditado e padronizado. Imagina se todo mundo quisesse fazer de qualquer jeito. Não, para isso existe a B3, que significa inclusive Brasil Bolsa Balcão. A B3 funciona como um sistema de negociação eletrônico. No caso, como a gente falou aqui do exemplo do supermercado Alfa, para ele listar as ações da empresa lá, ele precisa pagar taxas, ele tem que abrir os números financeiros para o público, tem que ser totalmente transparente. Em algum momento você já deve ter ouvido falar no termo IPO, que em inglês significa Initial Public Offering, a oferta pública inicial. É o dia que o supermercado Alfa coloca aqueles 2 milhões de ações na plataforma da B3 para serem vendidos ao preço definido de R$10. Os investidores compram as ações e os 20 milhões de reais vão direto para o caixa da empresa, para eles, enfim, construírem as filiais que eles definiram. Assim que a empresa vende todas as ações, pega os 20 milhões de reais, coloca no caixa, aqui se encerra o mercado primário. Em seguida, nós vamos entrar agora um pouquinho no mercado secundário. Imagina que você é detentor de uma ação do supermercado Alfa. Você foi lá e colocou os seus R$10. E agora você decidiu que você não quer mais. O supermercado Alfa não vai recomprar essas ações. Se você quiser sair do negócio e vender a sua ação, você vai ter que usar o sistema da B3 para você fazer a venda da sua participação para outro investidor. E é aí que o preço começa a flutuar. Em outras palavras, é onde o preço começa a subir ou descer. Em resumo, podemos dizer que a ação é um título de propriedade fracionada, onde o valor inicial é determinado pelo preço calculado da empresa no momento inicial da oferta da ação, mas o seu valor no dia a dia após isso é ditado implacavelmente aí pelas expectativas de lucro do mercado, e isso vai ser definido na plataforma da B3. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil tem cerca de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Já nos Estados Unidos, cerca de 7.000 empresas listadas. Prepara o print aí, eu criei esse fluxo aqui, esse desenho um pouco mais intuitivo para vocês entenderem como que funciona todo esse fluxo, tanto do mercado primário quanto do mercado secundário aqui. Através desse fluxo, eu acredito que fica um pouco mais simples de vocês entenderem o conceito aí da Bolsa de Valores. A complexidade que assusta as pessoas a não investirem na Bolsa de Valores hoje não é geralmente o conceito, mas sim o vocabulário, né? As palavras, os termos técnicos que geralmente assustam e faz com que o investidor não queira de fato entrar nisso. Mas a gente vai traduzindo todos esses termos aí ao longo da série. Agora vamos falar do mito número 1 das pessoas que a gente conversa aí nos churrascos, nas familiares, roda de amigos, que acham que para entrar na Bolsa de Valores você precisa ser milionário, precisa ter muita grana, precisa ter R$1 milhão. Não, meu amigo, não precisa de tudo isso. Segundo dados da própria Bolsa de Valores, o valor médio inicial feito por novos investidores na Bolsa foi de cerca de R$128. 57% das pessoas que estrearam na Bolsa de Valores fizeram seus primeiros aportes com valores de até R$200. Quer dizer que para eu começar a investir na Bolsa de Valores eu preciso ter R$200 investido? Não, não é isso, tá? Existem empresas listadas na Bolsa de Valores, como a que eu vou te mostrar agora, e não é recomendação de compra, tá ok? É somente para efeito didático. Por exemplo, a Klabin, que enquanto eu gravo hoje aqui, ela está cotada a pouco mais de R$3,84 cada ação da empresa, ou seja, o valor dela é menor do que o exemplo que a gente fez aqui do supermercado Alfa. É óbvio, ninguém vai ficar rico da noite pro dia comprando uma ação de R$3,84, uma única ação, mas é só para você entender que você não precisa ser milionário para você começar na Bolsa de Valores. Isso só é possível por algo chamado mercado fracionário. Ao invés de você comprar um lote de 100 ações, através dessa forma você consegue comprar uma única ação, uma fração dela. Hoje, com menos de R$50 você já consegue comprar
comprar uma ação de uma empresa bilionária brasileira. Mais uma vez, uma recomendação de compra. Mas hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, as ações da Petrobras estão cotadas a cerca de R$47. Vamos lá, de novo. Quanto menor o valor investido, menor o retorno absoluto que você vai ter aqui. A ideia não é você enriquecer da noite para o dia. Bolsa de valores não é cassino. Põe isso na sua cabeça. Quanto mais aportes, mais valor investido, maior o retorno que você vai ter a longo prazo. Um outro assunto também que muita gente desconhece é que existem formas completamente diferentes de investir na bolsa de valores. E dependendo do perfil, a dinâmica e o esforço exigido muda completamente. O primeiro perfil é o Buy and Hold, como o próprio nome diz, que é você comprar e segurar. E é usado para estratégias de longo prazo, onde você estuda empresas sólidas, com bons fundamentos, você vai analisar toda a gestão, a dívida, os números, se o setor dele é promissor ou não. Você compra ações dessas empresas para ficar com elas por anos, décadas às vezes. E a estratégia aqui é você não ficar olhando se ela subiu, se desceu, se vai cair, se não vai. É óbvio que em algum momento você vai querer realizar lucro, você vai olhar lá a cotação e tudo mais e vai vender, mas a estratégia de buy and hold é você permanecer com as ações por um longo prazo. Warren Buffett, um dos investidores mais famosos do mundo, também é muito conhecido por essa estratégia de buy and hold. Uma vez ele disse que o melhor momento para ele vender as ações dele é nunca. É o exemplo do investidor buy and hold. Esse perfil é o mais indicado para quem está começando, né? Óbvio que exige estudo, dedicação, você entender as empresas que você está investindo, mas você teria que ficar colado na tela aí o dia inteiro olhando cotação, então a ansiedade é a milhão aí. O segundo perfil que a gente traz como exemplo aqui é o trader. É aquele cara assim que fica de olho na tela a cada minuto, a cada segundo, realizando operações de curto prazo. Ele pode de fato operar em dias, em horas, semanas, mês, mas é o conhecido como o famoso day trade. Nesse caso, esse perfil aqui exige muito tempo, dedicação e estudo técnico, muito mais capital psicológico, porque o risco aqui das operações são muito maiores. Pode ganhar muito dinheiro? Pode, mas pode perder muito também, tá? A taxa de pessoas que perdem dinheiro com o day trade é muito alta, tanto que pesquisas acadêmicas no Brasil fizeram um estudo que mostra que mais de 80% das pessoas que tentam day trade têm resultado negativo. Eu não estou dizendo aqui que é impossível, que esse mercado não é válido. Não, existe, acontece. Pessoas de fato ganham dinheiro, mas a questão é que aqui exige muito mais tempo, dedicação e estudo para que de fato você tenha sucesso. E o terceiro perfil aqui que seria o investidor de dividendos, também muito popular aí entre os investidores mais experientes, que ao invés de focar somente na valorização da ação, o foco aqui é a distribuição do lucro regular que as empresas fazem. Pensa assim, você compra ação de uma empresa de distribuição de energia elétrica. A cada final de exercício ou trimestre, semestre, varia de cada empresa, varia de cada política determinada pela empresa. Ao final de cada exercício, ela distribui parte do lucro aos acionistas em forma de dividendos. Você recebe isso na sua conta corrente aí da sua corretora. É um dinheiro que entra para você mesmo se você ter trabalhado efetivamente por ele. É exatamente isso que muita gente fala que estou vivendo de renda passiva. Esses três perfis não são únicos, tem mais, tem combinação entre eles, tem várias formas, mas que são grandes filosofias aí que muita gente usa para fazer investimentos em ações. E ao longo dessa série a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada um deles. Ok, agora você entendeu o conceito, sabe que não precisa de muito dinheiro para investir. Agora na prática, o que você precisa fazer? O processo tem 4 passos. Primeiro você precisa abrir uma conta em uma corretora de valores. Isso aí você vai fazer em 5 minutos de forma gratuita. Todos os bancos do Brasil praticamente têm uma corretora já integrada ao banco, se não tem algum parceiro. Feito isso, você vai precisar obrigatoriamente fazer o preenchimento de um perfil de investidor. Isso é regulamentação, é regra. Todo investidor precisa fazer o preenchimento desse formulário e lá você vai saber de fato qual é o seu perfil de investidor. E você vai ser categorizado de 3 formas: conservador, moderado ou arrojado, agressivo. E é isso que vai orientar a plataforma a te oferecer os produtos de acordo com o seu perfil. Entenda que se o seu perfil de investidor for conservador, a plataforma pode não disponibilizar para você o home broker para você poder fazer investimento na bolsa de valores. Se você não tem estômago para ver as suas ações caindo um pouquinho, às vezes subindo, às vezes caindo, aí
o seu perfil de investidor vai fazer com que a plataforma possa sim bloquear essa opção para você. Terceiro, você vai transferir dinheiro da sua conta bancária para a conta da corretora. Hoje você consegue fazer via Pix, em segundos o dinheiro está lá na conta, você já consegue fazer seus investimentos. Quarto, você vai acessar o home broker lá, sua corretora que você abriu a conta, enfim. Dinheiro na conta, você vai definir, você vai estudar, obviamente, qual empresa que você vai investir inicialmente. Digita o código da empresa, você vai definir qual é o valor que você vai investir. Você pode selecionar em algumas corretoras pela quantidade de ações ou pelo valor que você vai investir. Você vai colocar R$100 e ele vai te mostrar quantas cotas, quantas ações dessa empresa você consegue comprar com esse valor que você está determinando, ou você coloca a quantidade e ele vai te mostrar quanto vai dar isso em valores. Feito isso, envia a ordem e ele vai te mostrar lá se já foi executada ou não. A maioria dos aplicativos são intuitivos, não é um bicho de 7 cabeças, é super simples, tanto para fazer a abertura, a fazer o preenchimento do perfil do investidor. Na hora de investir, ele tem foto das empresas, da Vale, Banco do Brasil, Petrobras, enfim, ele já mostra foto das empresas, você clica lá, define a quantidade, é super simples. É literalmente isso, sem papelada, sem agência bancária, sem gerente, você consegue fazer aí com pouco recurso no aplicativo, na sua casa, sentadão no sofá. Bolsa de Valores não é um clube dos super ricos, não é cassino onde você aposta o seu dinheiro lá e também não é o lugar onde você coloca toda a sua grana, toda a sua economia lá sem entender nada. Como tudo na vida, a gente tem que estudar Bolsa de Valores também. Você tem que estudar. Estamos fazendo esse resumo aqui, tentando simplificar para vocês. Mas sim, você tem que dedicar um pouquinho mais do seu tempo para estudar, entender um pouco mais sobre o dia a dia e sobre as empresas que você vai decidir investir. 60% dos americanos sabem de tudo isso que a gente falou aqui agora. Nós, brasileiros, apenas 3%. Esse foi o nosso primeiro episódio aqui da série aí, Desvendando Bolsa de Valores. No próximo episódio, nós vamos falar quais são os critérios que você precisa utilizar para escolher boas ações. A ideia aqui não é dar diquinha de que investe nessa, investe naquela empresa, não, é você entender e saber fazer o mecanismo, sem forma mágica, sem promessa de que você vai ficar milionário da noite pro dia, não. No próximo episódio eu vou mostrar esses indicadores para você entender e saber analisar quais empresas para você colocar na sua carteira e começar a de fato viver o mundo dos negócios na Bolsa de Valores. Se esse conteúdo foi legal, abriu a sua mente, de fato você conseguiu entender como funciona a Bolsa de Valores, eu peço sim carinhosamente aqui o seu like, a sua inscrição aqui no canal, você me ajuda, me motiva a trazer mais conteúdo aqui para vocês. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que não sabem como funciona a Bolsa de Valores e acha que é coisa de bicho de 7 cabeças, não. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo dossiê, nessa série aqui, Desvendando a Bolsa de Valores. Até lá, um abraço.